Pai de infinito amor, neste momento de prece, que nossa gratidão ao seu amor seja digna das almas que buscam o renascimento. Nós, seus filhos transviados do bom caminho, buscamos em momentos como este entrar em comunhão contigo, assim como toda a natureza permanece durante a jornada diária. Tu, que vestes a erva do campo e alimenta os pássaros do céu, dai o alívio necessário a todos os que sofrem neste mundo, aos enfermos nos hospitais, aos detidos nas prisões, aos idosos, abandonados pela família em abrigos. Dai a todos momentos de paz em meio às lutas da existência. Iluminai-nos a mente nesse momento de estudo e que seu Filho amado, nosso irmão querido, que das altas esferas dirige a nossa evolução, esteja conosco nesta hora de aprendizado, para que nos tornemos faróis vivos do seu evangelho de amor diante de todos os seres humanos deste mundo. Esteja conosco agora, Jesus. Assim seja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria, chegamos a mais uma terça-feira, a mais um programa Kardec em Foco, aqui pelo nosso canal Estudando Kardec no YouTube, e também com o maravilhoso auxílio dos nossos queridos canais parceiros, que juntos, de mãos dadas, vamos divulgando o Espiritismo na internet. Nosso queridíssimo Seridó Espírita, a qual eu também faço parte, a TV Secal de Santa Catarina, a TV 7 da Paraíba, Campina Grande, o canal da nossa querida amiga Rosana Silva, que também faz parte aqui do Estudando Kardec. Também estamos ao vivo pela Web Rádio Portal da Luz, do Mato Grosso do Sul, e também pela Web Rádio Fraternidade, um dos maiores canais espíritas do nosso país, também nos auxiliando. Então, muito obrigado. Estamos ao vivo por todos esses canais. Vá deixando seu comentário no chat. Se ao longo da live você tiver alguma dúvida, pode deixar sua pergunta, que nós vamos guardando para o final. Vamos lá, Kardec em Foco. Nossa convidada de hoje é muito especial, mas antes de chamá-la para a tela, quero mostrar a vocês aqui que nós já estamos divulgando o nosso primeiro web simpósio, que acontecerá no feriado 12 de outubro próximo. Teremos a presença aqui de cinco lives ao longo do dia, com palestrantes de renome nacional e internacional do Espiritismo, né, o Rafael Papa, a Célia Diniz, de Minas Gerais, o Donizete Pinheiro, de São Paulo, Carlos Campetti, do Distrito Federal, e o nosso querido Frederico Menezes, conterrâneo da nossa convidada de hoje, né, o Frederico, que é do Pernambuco, Fred, para os mais íntimos. Então falaremos de mediunidade em nossas vidas, vai ser muito bom. Marca aí na sua agenda, vamos dedicar esse feriado para o estudo da mediunidade, aqui de acordo com a interpretação espírita. Será dia 12 de outubro próximo, mês que vem, se assim Deus nos permitir. E agora vamos chamar a nossa convidada para a tela, com muita alegria. Nós temos hoje Cris, eu não sei nem como é seu nome, Cris, acho que é Cristiane, não sei, você vai me corrigir. Cris Mascarenhas, do Pernambuco, seja bem-vinda, minha amiga, obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo, queridos amigos que já estão conosco. Cristiane Mascarenhas, mas todo mundo chama a Cris, não se preocupe, eu atendo do mesmo jeito. É uma alegria estar aqui com vocês, um prazer realmente de poder passar uma hora aqui, a gente falando, né, sobre o Evangelho. O Evangelho é o meu ponto fraco, digamos assim. E então é isso. Vamos. A alegria é toda nossa, termos, né? uma hora, né, e que possamos, mesmo que por vibração, construir junto, né? A gente depende muito, né, do que os outros estão aguardando do outro lado, que está emitindo de pensamento para a gente capta aqui desse lado também, né, Rodrigo? Com certeza. O agradecimento é todo nosso, a honra é nossa de ter você aqui hoje conosco. Vou ler aqui brevemente um pequeno currículo aqui da Cris. Né? A Cris, ela é voluntária da Federação Espírita do Pernambuco,
do CESF, né, que é o Centro Espírita Sem Fronteiras, do projeto Escutatória e do NEP Brasil. Apresenta os programas Estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, e também o Encontre-se. Cris, a live é tua, nós vamos ficar aqui nos bastidores, bebendo da fonte de Kardec que você nos trará, com certeza com muito brilhantismo. Fique à vontade. Gratidão, amigo. Até já, então. Meus queridos amigos, que Jesus possa nos abençoar nesse momento que teremos essas reflexões. O tema é muito especial. Nós já estávamos, né, nos banhando aí nessa fonte, escutando essa prece maravilhosa, com uma música boa. Então, a prece é isso, nos acalma, nos dá esses bálsamos, né, esse banho de tranquilidade, desfaz os miasmas da gente. Bem soubéssemos, viveríamos realmente em estado de prece. E esse capítulo 27, Pedi e obtereis, interessante que ele vem justamente, ele antecede as coletâneas de preces que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Como se Kardec, né, um pedagogo, ele dissesse assim, primeiro eu vou dizer como é que faz para vocês, para depois dar essas preces como exemplo, né, que a gente não precisa seguir exatamente as palavras, mas para a gente ter uma ideia de como se comunicar, de como fazer esses pedidos, esses louvores, esses agradecimentos. Então, ele começa logo nesse capítulo pela qualidade da prece. E ele pega um trechinho lá de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. E, de fato, tudo que a gente faz no mundo material, para o mundo material, a recompensa já está aqui, já está paga, né? Foi feito para o mundo que a gente vive. Então, o mesmo raciocínio da caridade. A caridade que a gente faz aqui, mas por algum motivo que seja também material, ou para dar uma satisfação à sociedade, ou até para satisfazer um ego nosso, né? Querendo passar uma imagem de bondade, já recebemos aqui a nossa recompensa. Então, é a mesma lógica. E aí ele diz o seguinte, Mateus continua, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. Olha, onde é que eles oravam naquela época? Nas sinagogas, como se fossem as igrejas da gente hoje, né? Eles iam lá para adorar, estudar também, como a gente, e fazer atividades em comum, ou seja, era um lugar físico. Naquela época de Jesus se entendia que o templo era onde Deus habitava, ele estava ali, né? Mas, quando diz assim, entra para o vosso quarto, o quarto é um local íntimo, reservado. Jesus estava querendo dizer que a gente precisa se recolher, para que possamos ter um diálogo com Deus, para escutar o coração, a mente. Quando a gente está em silêncio, num ambiente de silêncio, às vezes a gente consegue auscultar, não só escutar a nossa alma, né? E aí os evangelistas, eles registram algumas partes assim, para que presenciam com Jesus, e dizem assim, Jesus deixou os discípulos e foi orar. Jesus levantou-se de madrugada para orar. Jesus subiu ao monte, foi ao deserto, né? O próprio pai adotivo de Jesus, o José, certa feita, né, vendo o filho voltar do monte, já de madrugada, pergunta, filho, que tanto fazes no monte até uma hora dessa? E Jesus, na sua delicadeza, diz assim, converso com meu pai que está nos céus. Aí tem duas coisas muito bonitas. Uma é converso, o que já diz que não é uma reza, não é uma repetição de palavras, não é nada decorado, é uma conversa. A gente conversa com um amigo, com alguém que a gente gosta, que a gente tem intimidade. E em segundo plano, ele diz, com meu pai que está nos céus. Ele não desmerece José. Ele apenas diz que aquele que ele estava conversando é o que está nos céus. Então, José seria aquele que estaria com ele
ali na Terra participando dessa jornada dele, né? Bom, é óbvio que para orar, o ideal é que estejamos em paz, num ambiente tranquilo. O monte é um bom local, né? E aí o monte tem um sentido também de elevar-se espiritualmente. Quando eu falo subir ao monte, eu estou falando, é tanto que Jerusalém era uma cidade alta, né? Por conta disso. De me elevar, ou seja, de eu fazer esse movimento de ir até o Pai, de buscar, de procurar. Bom, nesse sentido, a gente já faz um movimento de humildade, a gente já se abre para pedir a misericórdia, né, para a gente aceitar as situações. Então, locais como praia, o jardim, a natureza, lógico que são locais adequados, né? Precisamente o nosso quarto mesmo, a nossa casa, um lugar tranquilo, um jardim. Principalmente quando a gente quer o quê? Pedir um conselho, quando a gente quer se conhecer, e a gente vai lá para a questão 919 dos espíritos, quando a gente tem algum objetivo, quer tirar alguma dúvida. Então, a calma do ambiente ajuda com certeza, porque facilita essa conexão, né? Esse mergulho para dentro de nós mesmos, que é onde está a nossa essência, que é onde está o reino de Deus, né? E aí a gente pergunta, será que Jesus precisaria se afastar para orar? Jesus estava em constante estado de oração, né? E aí a gente lembra, na cruz, ele também orava enquanto estava sendo sacrificado. Naquele turbilhão, ele orava pelo outro. Ele orava para o bom ladrão, ele orava por Maria, sua mãe, ele orava por Judas, ele orava para a humanidade, dizendo, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Pai, não peço por mim, mas por eles. Então, nesse momento que qualquer um de nós, num sofrimento extremo, esqueceríamos das outras pessoas, ele está ali esquecendo dele mesmo. Quando ele está diante de Pilatos, ele se cala. O silêncio é uma prece também. O silêncio me leva para dentro e o outro também para reflexão, né? Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, precisa estabelecer o hábito da oração. O hábito vai nos fortalecer para as situações mais difíceis, quando tivermos de enfrentar, como se fosse assim, dando um exemplo, ensinando para a gente, né? Quando a gente está numa situação de conflito, uma situação difícil, é complicado a gente conseguir se concentrar. Mas se já fizéssemos isso constantemente, seria mais fácil. Na hora de uma briga que você presencia, na hora de um assalto, você se equilibrar para fazer uma oração, entrar em prece, mesmo que calada, não verbalmente, né? E olha o que é que Santo Agostinho, nesse capítulo, diz. Lá no finalzinho do trecho, ele fala, avançai, avançai, pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins. Então, esse estado interior era o estado que Jesus vivia, porque se mantinha em prece, né? Então, continua Mateus narrando, e fechada a porta, fecha a porta do quarto, quando for para lá. Ele quer dizer o quê? Se desliga do mundo exterior. Não deixa que o que está fora te interfira no teu estado. Não deixa que o que está fora te tire a concentração. Se despreocupa. Não escuta esses ruídos, né? Os ruídos esperam. Aí ele fala, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa, né? Deus sabe de todas as nossas necessidades. E aí poderíamos perguntar também, por que então eu preciso pedir se ele já sabe? Para que eu expor, né? Mas isso fala de um processo educativo e amoroso de Deus. Porque quando ele pede para a gente fazer isso, orienta, recomenda, por meio do seu Filho amado e das Escrituras, quer dizer que a gente precisa de um momento de reflexão.
A gente precisa meditar para dentro da gente mesmo encontrar as respostas, elas estão lá. E assim nós nos fortalecemos, nós começamos a acreditar mais em nós mesmos, né? Nós sabemos que primeiro em Deus, a vontade dele, mas é preciso que acreditemos em nós, que nós somos capazes. Porque quando nós reencarnamos para dar certo. Os bons espíritos sabem que nós somos capazes. Nós, às vezes, é que duvidamos, né? Então, a gente lembra de Pedro, Simão Pedro, lá no livro Boa Nova, no início dos primeiros capítulos, Psicografia de Chico Xavier, Pedro pergunta a Jesus como devemos interpretar a oração. Jesus fala, deve ser recurso de comunhão com Deus ininterrupta. Sempre. A prece deve se tornar tão natural como respirar. Se abrir, confidenciar, falar de seus desejos. Mas os homens se lembram de Deus nos infortúnios. E aí, quando a gente está no infortúnio, a gente está desequilibrado. Manter essa conexão que a gente não está acostumado fica muito difícil, realmente. Então, o que nós buscamos é isso, entendendo como estado ininterrupto de oração não só está em conversa com Deus, elaborando pensamentos, mas está respirando bem, está num trabalho edificante, um bom livro, uma boa música, cumprindo o seu dever, cumprir o nosso dever, aceitar nossas provações, com resignação, ter paciência. Isso é oração também, né? Nós precisamos aprender a incluir Deus em nossos planos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Nós queremos fazer tudo sozinho. Então, por isso que nós nos equivocamos, saímos ali, né, do trilho. Precisamos dar espaço para Deus agir em nós, para a espiritualidade amiga conseguir nos inspirar, indicar o caminho. Isso é possível quando eu estou no estado de relaxamento, de paz, ou seja, nesse estado de meditação, de reflexão, que a respiração leva a ele, né? A gente consegue isso muito bem começando pela respiração. Então, é um movimento, um outro objetivo é a gente fazer esse movimento para se conectar e para conquistar o que a gente quer, o que a gente precisa para ser atendido, né? Para nós nos acostumarmos a manter essa sintonia, para nós agirmos, fazermos a nossa parte. Aí a gente lembra o que é que Jesus perguntava para aquelas pessoas que ele iria curar. Mesmo ele sabendo o óbvio. O cego Bartimeu era cego. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Para todos. Para que a pessoa faça a sua parte. Se sinta capaz, se sinta também poderoso, se sinta protagonista de sua vida. Definindo os seus caminhos. Saindo da inércia, né? Porque quando a gente ora, não é delegar para Deus. Eu estou orando, então é com Deus, ele que tem que fazer. Não, não é isso. Quem tem que fazer é a gente. Agora ele nos ampara, nos ilumina, inspira, nos acalma, nos tranquiliza, né? Uma outra coisa também que a gente exercita no ato da prece é a humildade. Porque na prece a gente fica no silêncio, em contato com a gente mesmo, a gente vai estar em contato com as nossas fragilidades, a gente começa a reconhecer, a gente aprende a esperar, né? A falar com o nosso anjo da guarda e a escutar também ele. E naturalmente vem a recompensa, não material. Nós estamos falando daquela recompensa do reino de Deus, né? E às vezes a gente se frustra, porque a gente pede algo que não acontece. A gente pede uma cura de uma doença, por exemplo, e a pessoa desencarna. Ora, como é isso? Mas será que aquela desencarnação não é porque o processo já fechou, não é porque é menos sofrimento, não é para eu me comprometer com algum equívoco meu? Então, não é o que a gente quer ou deseja, é o que a gente precisa, é o que é necessário para a nossa evolução, né? Continuando no Boa Nova, eu queria chamar a atenção
para esse mesmo capítulo que eu falei do Simão Pedro, né? A sogra de Simão Pedro é curada por Jesus, a pedido dele, do apóstolo. E ela fica maravilhada, né, com aqueles prodígios do mestre Nazareno. E ela, muito ambiciosa, logo pensa o seguinte: como é que eu vou tirar proveito em meu benefício? Porque esse mestre, esse Jesus, vai ser o rei dos judeus. Então, o seu genro, sendo um dos primeiros companheiros, certamente vai ter um lugar muito bom, né, com ele. Invejosa, vaidosa, materialista, pede para Simão Pedro interferir por privilégios materiais, por dinheiro, né? Ela reclama da casa pobre que Joana de Cusa tinha vários funcionários, escravos, e ela não tinha. E Pedro, na sua humanidade, se sente tentado, sem entender ainda, né, que reino seria aquele, se sente tentado a fazer esse pedido. Mas também ele entendia que Jesus beneficiava a todos e que na hora certa Jesus, como mestre, saberia recompensá-los, né? Então, ele prefere aguardar uma ocasião melhor para tocar no assunto novamente. Aí até que um dia, Pedro, numa oportunidade, faz a seguinte pergunta para Jesus: Deus ouve todas as nossas orações? Jesus diz: como não, Pedro? Se em todos esses séculos Deus não ouvisse as orações, o povo já teria de orar. Jesus fala mais ou menos isso, né? E aí Pedro insiste: se Deus ouve, por que as diferenças na sorte? Por que eu tenho que pescar enquanto Levi, que mais tarde vem a ser Mateus, trabalha na coletoria dos impostos e eu tenho que ficar na horta, né? Um ressentimento ali. E aí Jesus diz: Simão Pedro, o mundo é de Deus e todos somos servos. Todas as funções são abençoadas pelo Pai. A gente está naquele campo, né, de ação onde a gente é necessário e onde a gente precisa também para evoluir. E aí é quando Pedro faz aquela pergunta: como deve orar? Que Jesus fala, né, que uma oração deve ser ininterrupta e deve ser uma conversa, né, com Deus. E aí, depois de alguns dias, Jesus ensinando sobre o impulso da prece para os seus discípulos, Pedro toca mais uma vez no assunto. Senhor, tenho procurado manter minha comunhão com Deus, como Jesus disse, né? Manter uma comunhão ininterrupta. Mas não consigo alcançar meus objetivos. Jesus capta o pensamento dele e faz a pergunta. Jesus capta o pensamento dele, diz Humberto de Campos. O que quer dizer isso? Jesus sabe, lê os seus pensamentos, mas pergunta para quê? Para ele tomar consciência, para ele se escutar. E aí Jesus pergunta: o que tens pedido? E Pedro diz: a sua bondade para alguns assuntos materiais. Então, Jesus termina dizendo assim para ele: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Santo Agostinho reforça isso nesse mesmo capítulo, né? E aí Jesus diz o seguinte para ele, para Pedro, que enquanto Pedro orar pedindo benefícios materiais, ele vai sair dessa oração inquieto e angustiado, da mesma forma. Porque não é isso que vai trazer a paz para ele. Não é isso que a gente deve pedir. Então, a gente deve saber o que a gente vai pedir, o que é que a gente precisa de fato, né? Lembrando que Jesus sempre está falando das coisas espirituais, nunca das materiais, né? Depois dessa conversa, é que Levi, que era o mais letrado, né? Alguém pergunta: Senhor, ensina-nos a rezar, então, a orar. E é quando Jesus vai nos ensinar o Pai Nosso. E Levi, que percebe que aquilo era um interesse geral, aquela oração, corre para anotar, né, para a gente. E ali vem uma oração perfeita, tudo que a gente precisa, num tratamento amoroso. Pai Nosso que estás no céu. Não é mais aquele Deus longe de Moisés, justiceiro. Pai Nosso de todos nós, né? O Dr. Sérgio Luiz, que é um palestrante, médico também, ele diz que quando a gente começa Pai Nosso,
Mesmo que a gente não esteja muito concentrado, é como se a gente ligasse assim um Wi-Fi automaticamente. E desde que Jesus falou o Pai Nosso, orou o Pai Nosso, ficou impregnado na terra, na atmosfera, essa oração. Da crosta terrestre, 100 quilômetros, essa oração tem um poder. Quando a gente começa, né? Quando a gente chama Pai Nosso que estás nos céus, a gente já vai recebendo. Bom, continuando lá, Mateus, no registro, diz o seguinte, nesse capítulo: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Os gregos tinham vários deuses, né? E fora isso, os deuses tinham vários títulos, então eles achavam que se dissessem vários títulos na oração, era uma probabilidade maior de ser atendidos, né? Então eles ficavam nessa evocação o tempo todo, achavam que a oração ia ficar mais forte, né? Porque eles entendiam a oração como um negócio, uma troca. Eu oro, eu peço, eu faço um favor e eu recebo, né? Como o paganismo mesmo. E o judaísmo, de uma certa forma, ele compreende a onisciência de Deus, ele entende que Deus sabe o que a gente precisa, né? Já vai por uma linha mais diferente, que Deus conhece os nossos pensamentos. E aqui eu queria até trazer uma coisa, porque Jesus fala, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei, né? Lembrar que naquela época era um costume dos judeus orarem em conjunto, de tal forma que quando não se completavam 10, esse número, se faltasse, eles até pagavam alguém para completar essa quantidade. Olha que interessante. Então, Jesus sempre falava de uma maneira que eles compreendessem. Como que diz assim? Não precisa 10, não precisa pagar alguém, não é obrigado. Se tem 2 ou 3, eu estou ali, né? E ele também traz o sentido de solidariedade. Também tem isso, de que sempre é bom a gente orar com o apoio do outro. Jesus mandava sempre de 2, para um apoiar o outro, né? Mas também ele diz o tempo todo o quê? Que vai estar conosco, né? Que a gente se conecta. Então, eu não preciso, na realidade, de uma pessoa para orar, obviamente, né? Mas é bom, sim, é bom quando a gente está com o outro, sempre é bom a gente estar se relacionando e se apoiando, né? Então, lá em Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 16, Jesus diz o seguinte: não será pelo muito falar, pelo rol da requisição, ou pelas palavras que vistam as ideias, ou seja, palavras bonitas, que a oração adquire valor. Antes, pela inteireza do conteúdo e pelo sentimento. Ou seja, o conteúdo, o que é que eu estou pedindo? E o sentimento está vindo do coração, né? De que se reveste o objeto do pedido. É que mais facilmente alcança os divinos ouvidos, ao mesmo tempo conduzindo de retorno à resposta celeste. A resposta sempre vem, sempre. Às vezes não é a que a gente quer, mas a resposta vem em algum momento, né? Eu lembrar que o tempo de Deus é diferente do da gente. E aí, São Mateus continua a narrativa dizendo: não vos torneis semelhantes a eles, aos pagãos, está falando, aos gregos, né? Porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhes peçais. É justamente isso. Olha, eu posso até pedir para ser curada de uma doença, mas ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que eu quero, o que eu tenho no meu desejo e o que é melhor, né? Então a pergunta que fica para a gente é: o que temos pedido? Nós pedimos a cura de uma doença ou nós pedimos para suportar a prova? Será que quando a gente pede, a gente pensa, seja feita a vossa vontade, a gente diz lá na oração do Pai Nosso, mas às vezes a gente passa bem rapidinho, né, nessa parte, com medo? Mas será que a gente diz realmente, mas Senhor, que seja feita a vossa vontade? Será que a gente ora também agindo, fazendo a nossa parte, não delegando tudo para Deus? Porque se eu faço a minha parte, se eu vou até onde eu posso, a outra parte é a parte de Deus. E essa parte, não há dúvida que ele vai deixar de cumprir ou não. A gente sabe que a parte de Deus é cumprida, né?
Então, nos dá uma paz fazer a nossa parte. Orar não é delegar a Deus, né? Como nós já falamos. Mas, se a gente não consegue abandonar essa maneira de orar, se a gente não é capaz ainda, se a gente tem um medo, a gente deve orar de todo jeito. A gente deve insistir nesse relacionamento, digamos assim, com Deus e com os bons espíritos, porque a persistência é muito importante para a gente adquirir novos hábitos, né? Até que nós vamos, aos poucos, nos compreendendo melhor, digamos assim, né? Então, meus amigos, também é o perdão, da mesma forma. Não basta aquele pranto, né, quando a gente está arrependido, não basta a postura de reverência, é preciso o quê? A expiação, né, a gente consertar o que fez, a reparação, fazer algo de bom com relação àquilo ali. E aí o Emmanuel, lá no livro da Esperança, desculpa, tem uma mensagem chamada Em Louvor da Prece. Ela diz assim, em relação à oração, Emmanuel fala, a lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Ou seja, a prece é como uma luz que liga numa casa que está bagunçada. A presença da luz não vai mudar a situação, obviamente, mas ela vai nos mostrar, ela vai iluminar. E aí cabe a nós decidirmos o que vamos fazer, né? E fora isso, precisa que tenhamos também perdoado. Na própria oração do Pai Nosso já fala isso, né? E aí, o São Marcos diz o seguinte, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os pecados, né? Então, é algo muito importante. E aí eu queria falar de um caso que tem na Revista Espírita, de agosto de 1862. Esse artigo, esse texto se chama Perdão do Ofendido. Do ofendido. Olha só. Aí fala de um espírito que deseja o perdão de uma pessoa que ele tem ofendido. Ele vem numa reunião mediúnica. E aí ele diz o seguinte: vós não me esquecestes e jamais o vosso espírito teve para mim um sentimento de perdão. Esse espírito que vinha, ele tinha na última encarnação, era uma mulher, tinha seduzido o marido de uma senhora que estava nessa reunião, de uma trabalhadora da reunião mediúnica. E ela confessa que a resignação daquela senhora, o comportamento dela, né, a aceitação do problema, a maneira como ela superou, inclusive, seguindo a vida com os filhos, lhe causava mais inveja ainda. Só que essa senhora não tinha um sentimento para com ela de raiva, de ódio. Não tinha. Mas também não perdoava. É como se a senhora quisesse assim, vou esquecer para não pensar mais isso que tanto me machuca. Mas estava lá. Ela não tinha esquecido. É tanto que o próprio Espírito diz, vós não me esquecestes. Não esqueceu, né? E aí a gente sabe que fica essa ligação, né? Do que precisa ser perdoado, o que vai perdoar. E ela diz que não aguenta mais aquele sofrimento. Pede que tenha piedade dela. Se realmente és discípula de Cristo, me perdoa. E ela confessa que tirou o marido, né? Que ela foi muito corajosa. E aí, ela diz até o seguinte, minha irmã, que tanto eu oprimi quando encarnada, ora por mim. Mas não é essa prece que eu preciso. As outras só me trazem um alívio. A da minha irmã me alivia, mas a sua prece é que tem o selo do perdão, ou seja, é que vai quebrar as algemas. E o nome dela é Angel Rouget, o nome desse espírito, né? E aí a vítima fica impressionada. Lembra dela, obviamente, porque nunca esqueceu, e diz que há 25 anos que aquilo tinha acontecido. Ou seja, o perdão estava incompleto, ela não odiava, mas também estava ainda sintonizando com aquela pessoa.
E ela ficava impressionada porque a irmã era uma trabalhadora, era uma pessoa de atos nobres. Como é que aquela prece não aliviava o sofrimento daquela, né? E aí o próprio Espírito responde: as preces dos outros não trazem para mim o selo que liga o outro, não traz o selo do perdão. Quer dizer, a própria resposta está com ela, né? E aí, isso acontece na sociedade parisiense, e uma pessoa da reunião pergunta o seguinte aos espíritos: continuadamente, os espíritos pedem preces aos mortais. Olha só, acho que aquelas pessoas que desencarnam pedem prece às que estão encarnadas. Será que os bons espíritos não oram pelos sofredores? E nesse caso, por que a dos homens são mais eficazes? Na visão deles, né? E aí Santo Agostinho é que responde, através do médium Senhor Vese. Ele diz assim: quem disse que as nossas preces não resolvem? As nossas preces amenizam os sofrimentos, acalmam. As nossas preces dão coragem ao outro, né? Como se fosse um passe, dando um equilíbrio. Mas essas preces, perdão, essas é a pessoa que tem que liberar. Por que essa prece é tão agradável a Deus, tem tanto poder, né? Aí o Santo Agostinho explica que é capaz de perdoar o ofendido, aquele que ofendeu, aliás, e até orar por ele, um espírito que é nobre, um espírito que é abnegado para fazer isso. Então, quando a gente se comporta dessa maneira, nós estamos, por alguns instantes, agindo, nos comportando como espíritos mais evoluídos, como espíritos nobres. E essa prece realmente é muito agradável a Deus. Bom, nesse capítulo ainda temos também uma mensagem que fala o seguinte: a maneira de orar. E diz para nós que nosso dever primordial de toda criatura humana, independente do seu credo espírita, cristão, o primeiro ato que nós devemos fazer ao abrir os olhos é a prece. Devemos agradecer por tudo que tem nos acontecido até então. Paulo nos recomenda: em tudo dai graças. Então, até o que acontece para nós, que aparentemente é um mal, a gente sabe que é um bem, que é para o nosso crescimento, né? Então, devemos agradecer e agradecer aquele próximo dia. Mas também, muito importante, a prece antes de dormir. Nós sabemos que quando vamos dormir, que relaxamos, os laços se afrouxam, nosso espírito tem uma certa liberdade. E o que é que esse espírito vai fazer? Ele vai se conectar a outros com os quais nós temos afinidades. Eu posso voltar para o meu trabalho, por exemplo, resolver alguma questão. Eu vou ficar ligada, eu posso até frequentar lugares, né? Então, é importante essa prece antes de dormir. Inclusive, uma coisa interessante é que Divaldo Pereira Franco diz, uma vez, ele comentando, né, que a mãe dele sempre lembrava ele de dormir, de orar antes de dormir. E ele dizia: mas minha mãe, eu passo o dia fazendo palestra, em atividade, é como se ele quisesse: eu passo o dia já fazendo oração. Antes de dormir, eu vou ter que fazer oração de novo. E ela insistia: antes de dormir, tem que fazer oração, tem que pedir a proteção de Deus. E realmente faz todo sentido para que possamos ter uma noite produtiva. Uma noite que, evocando a presença, a companhia do nosso anjo da guarda, ele possa nos acompanhar, para que possamos assistir uma palestra, fazer um trabalho, se encontrar com alguém para resolver alguma contenda, ter alguma inspiração, um estudo, né? Então, é muito importante, realmente. Bom, o Espírito Santo Agostinho finaliza esse capítulo de uma maneira muito bonita. Ele diz o seguinte: também vós orai como Cristo. Como é orar como Cristo? E aí nós já falamos aqui. O Cristo vivia em estado de oração, né?
levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Então, o que isso significa? Nós também devemos colocar nossa cruz em nossos ombros, aceitar nossa cruz, né? E sentir essas emoções salutares da pressa para poder passar por esses momentos, né? Aceitar esse madeiro que nos cabe. O dever é uma prece, é uma oração. Nada pode nos dar mais paz de espírito do que o dever cumprido. O que é a culpa? A culpa é a consciência de que não cumprimos o dever. E aí a gente desenvolve o estado de culpa. Mas não há nenhuma situação que a partir do momento que nós queiramos, a partir do momento que nós decidamos estar no nosso querer, mais cedo ou mais tarde, essa felicidade que nos aguarda, escolhermos o bom caminho, escolhermos a porta estreita, né? E não aquela das ilusões. Escolher agir. Então, a oração é muito mais do que palavras. Nem precisa palavras na realidade, né? É um estado, é uma maneira de agir, é uma conexão constante com Deus, né? E aí o Santo Agostinho termina assim: ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Qual é a questão aqui que ele traz? É justamente esse ponto de vista material que nós temos. Se a gente começar a ver tudo pelo ponto de vista espiritual, de várias existências que são encadeadas, e aí nós vamos sim compreender que a felicidade que nós podemos ter aqui é uma felicidade relativa, sim, pela paz do dever cumprido, mas que o que nos espera mais na frente é o mais precioso e que em qualquer momento a gente pode mudar. O que é que vai nos amparar, nos suportar nessas decisões, nessas escolhas? É Deus fazendo parte delas. E como isso é possível? Nos conectando com Ele. Através do pensamento, do coração, através do sentimento. É na dimensão do sentimento que a gente consegue mudar, que a gente consegue melhorar, porque o sentimento, ele ultrapassa essas barreiras do corpo físico, ultrapassa a barreira das coisas materiais. Então, quando falamos de evangelho, estamos falando de sentimento, né? Estamos falando de nos relacionar com Deus, com Jesus, e o pensamento, a oração, as boas ações é o que vai fazer com que nós possamos manter, né? Estabelecer e manter essa conexão. Bom, meu amigo Rodrigo, que está aqui no backstage, conforme prometi, 45 minutos em ponto. Olha, eu passaria o resto da noite com uma aula maravilhosa dessa, com essa sua voz tão suave. Eu acho que Deus, quando escuta suas preces, ele faz o que você pede só por essa voz. Oh, meu Olha, Deus, que amor! Cris, olha, vieram algumas perguntas aqui no nosso chat, bem interessantes. A gente pode usar esses últimos 15 minutinhos aqui para responder. Claro. O Daniel Rosa, ele mandou uma pergunta bem interessante. Se os espíritos mais elevados sabem do que precisamos, mesmo que não peçamos, ao pedir por quem precisa mais do que nós, cria em nosso favor uma simpatia dos bons espíritos que nos atende melhor? Boa pergunta, né? Daniel, boa tarde, meu amigo, de tantas lives, ele sempre está com a gente. Daniel, toda vez que a gente esquece da gente e entrega aquele tempo para o outro, ainda mais para o bem do outro, para pedir uma prece, a gente já está sendo beneficiado. A gente já está sendo presenteado, né? Porque, primeiro, a gente existe para se relacionar com o outro. Deus age através da gente, de nós. Então, a gente está fazendo exatamente o que Deus espera. O que é que Jesus diz? Que
quando a gente fizesse alguém que estava numa prisão, quando a gente desse de comida a outro, a gente estaria fazendo a ele. Quando a gente faz um benefício, por isso que ele usa muito dois, sabe? Onde estiver dois ou três, eu estarei aí. Por quê? Para sempre falar dessa solidariedade, né? Que a gente tem que ter, dessa fraternidade, que somos irmãos. E para lembrar que ali no outro está ele. Né? Então, com certeza, né? Assim, diz, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro qual capítulo, no próprio Evangelho, dizendo que a maior felicidade seria a de ver o outro bem, a de fazer o bem para o outro. Essa seria a maior felicidade da gente. Eu acho que é na beneficência. É nesse... Isso. Né? É no capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão direita que dê a vossa mão esquerda. Um espírito lá. Quiser a gente se ocupar só em fazer a felicidade do outro. Se eu não me engano, o espírito diz lá, eu não lembro quem a compaixão é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. Eu acho muito linda essa frase, eu sempre repito ela. Quer dizer, você se compadecer, né? Lógico, se compadecer e ajudar. Apenas se compadecer não é nada demais, né? Exato. Mas se compadecer e agir, né? É o que mais nos aproxima dos anjos, olha só. Exato. E Emmanuel diz, sabe o quê, Rodrigo e Daniel e amigos? Que só o fato do outro estar em nossa frente, a gente já tem motivo para agradecer. Para agradecer, que é uma oportunidade. Com certeza, lei de sociedade, né? Uma das leis morais. A gente vê aí quando a pessoa fica náufrago no meio do oceano, o sofrimento que é. Então a gente precisa, né, de estarmos juntos, né? A Verônica Tavares mandou aqui uma pergunta, também bem interessante. Quando pedimos algo através da prece, quando não somos atendidos, ou seja, não alcançamos nosso objetivo, é porque não merecemos? E ela complementa, ou não seria algo tão bom para nós? Verônica, boa tarde, obrigada. Deus é que sabe o que é melhor para a gente. Os planos dele são melhores do que os nossos, né? Então, a gente sempre é atendido. Toda prece é atendida, certo? Agora, como vai vir essa resposta? A gente não sabe, porque a gente não compreende, às vezes. Então, o que pode parecer uma falta, uma ausência, um silêncio, às vezes a resposta até já veio e a gente não percebeu, porque não era aquela resposta que a gente queria. Mas, com certeza, a resposta é a que a gente precisa, é a que a gente necessita. Né? Necessita para quê? Ou para algum aprendizado, né? Ou para a nossa própria evolução, porque assim, a prova não é uma coisa ruim, não. A prova é colocada no caminho da gente justamente para a gente fazer o teste e ficar apto para uma próxima vez, quando acontecer novamente aquela mesma questão, a gente tirar de letra, né? O teste é para isso. O teste dá trabalho, realmente, exige um esforço, né? A gente aquela história de como se reconhece o verdadeiro espírito, pelo esforço, né? A gente não conquista nada sem esforço, né, Rodrigo? Tudo é com esforço. Mas que é atendido é. E na questão 909, os espíritos dizem que é o que nos falta, a vontade de agir. A gente não procura se esforçar, né? E ele vai mais, viu? Ele diz assim, que bastaria muito pouca vontade. Muito pouca. Ou seja, é aquele que queres que eu faça, que Jesus disse. É o primeiro passo. Porque deu o primeiro passo, os espíritos, a gente atrai as boas companhias, e aí eles vão nos impulsionar, eles vão nos ajudar, vão nos animar para continuar, né? Então, dá o primeiro passo, né? O empurrãozinho que a gente vai. Com certeza. Com certeza. Como estamos falando de pressa, não poderia de contar essa historinha. Eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo já ouviram falar, mas como também muitas pessoas não escutaram ainda, eu vou contar. Aquela velha historinha da Madre Teresa, né? Quando perguntam, o repórter pergunta a ela na entrevista, Madre, como é a sua oração com Deus? Aí ela diz, eu não digo nada, meu filho, eu só escuto. Aí o repórter fica, opa, ela escuta, Deus fala com ela, então eu vou perguntar, tá ok, então o que é que Deus diz? Aí ela responde, ele também não diz nada não, ele só escuta. Ou seja, aquela história do silêncio, muitas vezes, né?
É só do a gente estar pensando sentimento, em né, Deus, né? Rodrigo? O Do sentimento que nos sentimento. eleva. Aí é exatamente o sentimento que não requer a palavra. Ela está ali, ó, se doando, né? É muito, muito jovem. Meus amigos de Sergipe, brincadeira. Estão aqui mandando um São os cheiro aqui, amores. ó. São os amores. Meus amores de Aracaju, Sergipe. Cris, uma última pergunta. Já estamos com 51 minutos de live. Vai como passa rápido. Não é? Vamos lá. Essa aqui é minha. Eu tava você falando aqui, eu me lembrei de fazer essa pergunta. Com certeza meu mentor me orientou aqui intuitivamente e eu absorvi. Cris, você acha que a questão número 1 do Livro dos Espíritos, ela ressignifica as nossas preces? Porque antes do Livro dos Espíritos, antes da resposta número 1, a gente tinha esse hábito de achar que Deus era um ser humano, né? Aquele ser antropomórfico, né? Um senhor de barbas, né? Um ser que está lá condenando alguns e salvando outros. Aquele ser cheio de vícios e paixões como nós. Mas aí quando vem a questão número 1, dizer que ele é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, as nossas preces são ressignificadas nesse momento? São, porque, olha só, antigamente Deus era representado, né, por vários deuses. Eles conheciam o quê? Conheciam os da natureza, o trovão, a chuva, e achavam que eram deuses, né, e rezavam para eles. É um Deus com... a gente escuta muito essa expressão, as mãos que botou a mão de Deus sobre ele, né? Deus não tem mão, né? E aí, essa primeira pergunta, o que é Deus? Não quem é, né? O que é Deus? É algo que realmente é completamente fora de uma compreensão ainda. A gente não consegue compreender. Mas ele, por isso que ele é eterno, não tem nem início nem fim, porque se ele tivesse início, alguma coisa tinha que ter vindo antes dele para criar ele. Aí ele já não seria Deus. Não é? Então, ele é esse ser onipotente, onisciente, Atributos da inteligência, divindade, questão 13, atributos da... né? Exatamente, que tudo está comandando, tudo está no controle. No sermão profético, no sermão profético, quando Jesus está falando de tudo que vai acontecer, quando os tempos forem chegados, né? Os discípulos perguntam assim para Jesus, mestre, e quando isso se dará? Meus amigos, vocês lembram da resposta? Jesus diz que nem os anjos dos céus sabem, só Deus. Então, Deus, está numa dimensão que a gente não alcança ainda. Então, nossas orações, nesse sentido, não é mais oração para algo material ou para alguém. Não é nessa dimensão da materialidade. É espiritual. Não tem nada de corpo, não tem nada de altar, não tem nada, né, de efeitos que a gente possa esperar. Não, os efeitos que acontecem da natureza são provocados pela própria evolução do globo e pelos pensamentos da gente, perniciosos ou bons, né? A gente é que vai fabricando essas coisas, mas não é Deus que vai ali e bota o dedo, não. Mas tudo está sob controle, tudo. Né? Jesus Nenhuma deixa isso folha muito cai de uma claro. árvore, né? Sem que ele Sem o não autorize. conhecimento dele, exatamente, está tudo. E é nisso que a gente tem que confiar. Tão bonita uma prece, Daniel ele começou a frase dele mais ou menos assim, quando a pessoa nem sequer quer pedir. Ela é tão convicta que recebe tanto, né? E que às vezes nem merece tanto, que sabe das falhas. Essa prece do humilde, ela é muito agradável também. Eu digo assim, sabe? A gente, como é que a gente ora, né? A prece deve ter, tá no Livro dos Espíritos. O louvor, pedido e o agradecimento. A gente Isso. agora até que está agradecendo bastante, né? Com toda a pandemia a gente anda agradecendo, não ter pego, quem não pegou. Mas o pedir a gente faz muito, agradecer a gente está aprendendo, mas o louvar, a gente não tem costume de louvar a Deus. E Jesus começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele começa louvando. Então, o louvor é um outro patamar.
O louvor é quando você nem pede mais, porque você confia plenamente que vai vir o que você merece, o que você precisa, ou merece, ou o que você precisa, o que você necessita, e que você sempre vai ser provido. Isso é uma confiança tão grande, uma fé tão grande, que ultrapassa essa fase que a gente ainda tem de pedir, né? Que é importante na fase que a gente está. É importante, porque a gente precisa desse movimento ainda. Porque Nós a gente não somos, é humilde, a nós gente não como sabe o que pedir, não sabe, né, como pedir. exatamente, nós como espíritos imperfeitos ainda da terceira ordem da escala, né, que Kardec nos traz no item 100, a gente só tem uma intuição de Deus, Isso, né? Nós não conseguimos imaginar o que é ele, só essa exato. intuição. Olha, Cris, 57 minutos, eu torcendo aqui para esse relógio ir parando aqui, mas a gente tem que deixar com menos de 1 hora por causa do nosso Sim, IGTV, do Instagram, que é. também tem muita audiência lá, muitos cliques. Espero que os cliques se tornem pessoas assistindo de fato, que muita gente apenas clica e abandona, né? Mas a gente É, publica nossas lives no Instagram também, tem que ficar com menos de 1 hora. Então, minha querida, só nos resta agora. A Simone aqui, ó, mandou uma pergunta maravilhosa aqui, mas se você conseguir responder ela em 1 minuto, vamos será lá. que dá? Vamos lá. Cris, tem pessoas que também pedem para Deus o mal do outro. Quando isso acontece realmente com o outro, o mal, né, que a pessoa pediu, o que pensamos disso, já que Deus é só amor? Como explicar isso? Uma coisa, olha só, quando eu peço o mal, quem está recebendo primeiro sou eu que estou mais próximo da minha boca, do meu ouvido e do meu pensamento. Eu estou recebendo, começar por aí. O outro vai receber só se ele precisar daquele mal para algum aprendizado dele. Se não, é o bumerangue que Divaldo fala, vai e volta. Volta. Ele não recebe, não, ele está ali, né, protegido. Se fosse assim, a gente, nossa, seria um descontrole total. Então, não tem que ter preocupação nenhuma com isso, porque só acontece com a gente o que a gente vai precisar para o crescimento da gente, né, ou consequência de alguma coisa que a gente fez. Então, essa pessoa que está pedindo mal, ela mesma é que vai, né, usufruir. Vai colher o que Vai está colher. semeando, né? Vai colher. Olha, sensacional, uma live muito instrutiva, uma audiência muito boa, pessoal Obrigada, viu, bastante Simone? participativa aqui, o pessoal participou bastante. Estou vendo Até, amigos. até o Victor aqui, que falou em espanhol, deve estar em algum país aqui da América do Sul, ou na Espanha, né? Aqui vai... Buenas. Pois é, então, minha querida, muito obrigado em nome do Estudando Kardec. Peço a vocês que nos assistem, que se inscrevam no canal, para que a gente aumente o número de inscritos e o YouTube entregue para cada vez mais corações de nossas lives, nossos estudos. Muito obrigado, Cris, e até a próxima, se assim Obrigada. Deus nos permitir. Obrigado a todos pela companhia. Gratidão e beijo a todos aqui. Mundo Jovem, Patrícia, vi uns amigos. Fiquem com Deus.